A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Semeando para a Vida Eterna. Queria agradecer a Deus por esse momento de poder te levar a palavra de Deus. Queremos agradecer também aos nossos patrocinadores ali da Clínica Vida Nossa, o dentista Fernando Geber, que é o nosso presbítero também na igreja, junto com a sua esposa Vanessa Geber, e ainda tem a irmã do Fernando Geber, que é a Suiane, que é médica clínica geral, né? E atendem ali então na Clínica Vida Nossa. O endereço você vê aí na entrada do nosso programa e no final dele. Nós queremos também desejar a cada um de vocês que esteja ouvindo e aproveitando a palavra de Deus nesse momento. Nós vamos orar pedindo a Deus a bênção dele para esse momento. Oremos. Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Essa oportunidade de trazermos a Tua palavra, de vivenciarmos, ó Deus, esse dia observando a Tua graça, a Tua criação. Somos gratos por esse dia tão belo, tão maravilhoso em nossas vidas. Que o Senhor esteja abençoando cada lar, ó Deus, cada ouvinte deste programa nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir a Tua bênção e a Tua graça, Pai. Amém. Queridos, no outro programa, nós iniciamos uma conversa falando sobre os desejos de virada de ano, e o tema que nós estamos trabalhando lá na nossa igreja, a partir desse mês de fevereiro, é um tema relativo até à condição do prédio da nossa igreja, né? Revitalização. A gente precisa revitalizar o nosso prédio, e isso diz respeito também a vários aspectos da nossa vida, né? E hoje eu vou trazer uma reflexão sobre um personagem muito interessante, um dos principais apóstolos de Jesus, né? Apóstolo Pedro, principais na questão de destaque, né? Todos eles foram importantes, todos eles contribuíram, morreram como mártires pela causa, né, de Jesus, pela pregação do Evangelho. Mas hoje nós vamos ler um trecho da carta que o apóstolo Pedro escreve, já na sua velhice, 30 anos depois de ter andado com Jesus, de toda a sua movimentação, a sua vivência ali com o Senhor e Salvador de nossas vidas. Então eu vou ler aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. E diz assim essa carta: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda a sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular.
e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Então esse é o trecho da palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês hoje, meus queridos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso programa. Pensando aí, lembrando aí, né, de sempre a gente dar graças a Deus por essa oportunidade que a gente tem de levar a palavra de Deus, de podermos refletir na palavra de Deus com toda a liberdade que nós temos no nosso país hoje. Nós temos aí muitos ao redor do globo ainda, né, neste nosso mundo, sendo perseguidos simplesmente pela sua fé, por serem cristãos. E eles são perseguidos e não negam a sua fé, né? Alguma coisa sobrenatural isso, né? Pessoas estão morrendo, mas não negam a fé em Jesus, não voltam atrás da sua crença, e nós estamos trazendo essa palavra exatamente para nós animarmos ou revitalizarmos essa fé. A fé que traz vida, a fé que renova a nossa existência. Eu gosto da história de Pedro. Pedro, em algumas fases da minha vida, me identifiquei muito com Pedro, né? Você já deve ter ouvido algumas explicações sobre, algumas descrições, né, sobre a personalidade do apóstolo Pedro. Um homem impulsivo, é um homem iletrado, né? Ele era um pescador, e ele mesmo dá a entender isso. Ele escreveu 2 cartas. Na sua segunda carta, no final dela, encerrando a carta, ele fala sobre o apóstolo Paulo, que ele fala de modo difícil, é um homem, né, culto, e que por essa complexidade com que ele fala, alguns interpretam de modo enganoso o que o apóstolo Paulo fala. E quando Pedro fica cheio do Espírito Santo também, o apóstolo Pedro fica cheio do Espírito Santo ali no Pentecoste, e ele e os outros apóstolos começam a pregar nas línguas correntes ali daquela época. Muitos dizem assim, mas eles não são galileus? Como é que eles estão falando nas nossas línguas? Ou seja, reconhecidamente eram homens humildes e letrados, e Pedro representa bem isso, né? Então nós temos aqui alguém que foi chamado por Cristo para deixar as suas redes, e Cristo mesmo falou para ele que iria torná-lo pescador de homens, né? Ou seja, o chamado de Pedro era para ser esse pregador. E nós temos aí, durante os 3 anos de convívio do apóstolo Pedro com Cristo, o Pedro como seu discípulo, aprendiz ainda, muitas passagens até de uma ousadia do apóstolo Pedro, né? Naquela passagem do barco, quando tem a tempestade, Jesus não está com eles, Jesus vem caminhando sobre a tempestade e eles ficam atemorizados, e Pedro grita, é o Senhor, Jesus. Ele diz, pode vir, Pedro. E ele sai do barco, né? Ele tem essa ousadia de ser aquele que se joga, aquele que crê, e mesmo que não tenha dado certo, ele tenha afundado ali, e Jesus diz, homens de pouca fé. Se Pedro tinha pouca fé e foi e andou ainda, imaginem, né, o restante dos discípulos. É uma figura emblemática, é uma figura que Jesus também teve alguns problemas com ele, né, no lava-pés. Pedro não deixou Jesus lavar os seus pés, Jesus teve ali um entreveiro com Pedro, né? Teve uma discussão com ele fica chateado com Jesus, ele vai para a última ceia sem conversar com Jesus,
pede para João perguntar para Jesus sobre quem ele está falando quando Jesus indica o traidor. É uma figura fantástica, muito humana, Pedro, né? E tem uma controvérsia com relação à conversa que Jesus teve com Pedro, com relação à revelação que Pedro teve de Deus, né? Conforme Jesus mesmo falou, quando Jesus perguntou quem dizem os homens que eu sou, né? Alguns dizem que o Senhor é profeta, começaram a responder os discípulos, e Pedro afirmou, né? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele: Pedro, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, ou seja, não foi humano, mas essa revelação vem do céu, né? E nesse momento eu digo que você é Pedro, né? Ou seja, é uma pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então essa declaração, né? Nós temos aí uma tradição milenar dizendo que Jesus estava dizendo que Pedro é a pedra, é o fundamento da igreja, né? E nós, da igreja protestante, nós discordamos dessa interpretação, dizendo que a interpretação correta é que Jesus está dizendo que aquilo que Pedro falou é o fundamento da igreja, né? Que Cristo é o Filho de Deus. E na carta que nós acabamos de ler aqui, Pedro vem confirmar essa fala de Jesus, que ele, Jesus, é a pedra angular. Ele é o fundamento da igreja. E Pedro tem essa missão de ser, e Pedro diz, nós somos as pedras que compõem esse edifício. Todos nós que cremos em Jesus, somos a igreja, mas ele é a pedra angular. Ele é o fundamento, ele é a fundação da igreja, né? Então, nós cremos que essa interpretação condiz com o que o próprio apóstolo Pedro escreve na sua carta, essa interpretação que ele faz do que Jesus falou. E também eu queria trazer aqui, nesse pequeno trecho que nós lemos dessa carta, né, essa mudança, ou seja, essa vitalidade do apóstolo Pedro, quando ele escreve essas cartas já na sua velhice. Na segunda carta ele recomenda, olha, eu recomendo aos presbíteros, e assim como eu sou um presbítero, e o presbítero no grego quer dizer ancião, né? Ele já se identifica como alguém com uma idade, né? Então ele já se identifica como ancião, e mas há uma vitalidade na recomendação de Pedro para a vida e a resistência ao sofrimento, da perseguição daqueles crentes, daqueles irmãos e irmãs que estão sofrendo perseguição, sendo mortos ali naquele período da história, né? E o apóstolo Pedro conta da sua experiência com Jesus Cristo, da divindade de Jesus e do dever que nós temos como aqueles que creem em Jesus de termos uma vida exemplar, renovada, revitalizada. Porque foi essa história de Pedro. É essa história que aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele relembra muito bem isso. Quando você vai lá para o capítulo 21 do Evangelho de João, o apóstolo João conta, né, a pós-ressurreição de Jesus, o que aconteceu. Porque nós lembramos sempre da negação de Pedro, né? As 3 vezes que Pedro negou Jesus, e foi justamente nesse contexto de quando Jesus tem a conversa com ele, Deus revela a Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e aí Jesus, diante da revelação de Pedro, começa a dizer, então, o Cristo que você acabou de dizer que eu sou, o que a palavra de Deus diz? Que ele vai ter que morrer. E morrer pela mão dos homens, e morrer pela mão daqueles que dizem, né, ou buscam a Deus até. Nisso que Jesus afirma, Pedro, no mesmo instante que revelou que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e Jesus afirma que não foi uma obra humana, foi uma obra divina, no mesmo instante Pedro começa a repreender Jesus. Não diga isso, Jesus, porque antes de você morrer, morreu. Eu morro no seu lugar. E aí Jesus diz, arreda Satanás.
Você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Então, no mesmo momento que Deus usou Pedro, Pedro deu vazão também a que o inimigo usasse no mesmo momento, né? Então, essa lição que fica para a gente tomar cuidado com aquilo que a gente fala, e dali por diante Pedro já ficou meio estranho com Jesus e disse para ele que Pedro iria negá-lo antes que o galo cantasse naquela noite. Pedro iria negá-lo 3 vezes. E Pedro, obviamente, duvidou e rechaçou e até praguejou ali, né? Ficou bravo com aquela atitude sua sempre de rompantes, né? Então, dali por diante começa a mudar as coisas, né? Quando Jesus é preso, Pedro reage com a espada, corta a espada lá do Malcolm, e daí vem esse episódio da negação, né? Jesus é levado preso, e aí Pedro quer espreitar como é que Jesus está indo, onde que ele está indo, e as pessoas começam a chegar, começam a reconhecer ele. Ah, você é aquele que andava com ele. Não, não sou. E assim a gente já conhece a história. Pedro, na hora que nega a 3ª vez, o galo canta, ele fica amargurado e vai embora, né? Ele vê Jesus olhando para ele e ele vai embora, todo chateado, amargurado. E o capítulo 21 do Evangelho de João é muito interessante, que conta exatamente esse resgate que Jesus faz de Pedro. Pedro está com mais 7 dos seus companheiros discípulos e ele diz: eu vou pescar. E os outros que estão com ele falam: a gente vai junto. Aí eles dizem que pescam a noite inteira, não pegam nada. E aí, quando eles estão voltando com o barco para a praia, está lá um homem, e esse homem é Jesus, só que eles não reconhecem. E aí Jesus fala assim: e aí, o que vocês pegaram? Não pegamos nada. Então, vai lá e joga a rede assim, lá direito do barco. E quando eles jogam, a rede se enche de peixes. E aí João reconhece: é Jesus, é o mestre, é o mestre. E na hora que ele fala isso, Pedro já pega suas roupas, veste, já se joga na água e quer chegar primeiro que todo mundo, no seu rompante normal, né, na sua atitude ousada. Ele quer chegar primeiro que todo mundo ali na praia, e quando ele chega já tem um peixe na brasa, e o mestre começa uma conversa com eles dizendo: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: o Senhor sabe que eu te amo. Então, aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta por uma 3ª vez. E nessa 3ª vez que Jesus pergunta, Pedro fica chateado. O Senhor sabe que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. As 3 vezes que Pedro negou a Jesus, ele foi inquirido se ele o amava. Mas o amor não é só da boca para fora, não é só falando. Há uma diferença nas palavras no grego, quando Jesus pergunta sobre o amor de Pedro sobre Jesus, e Pedro não responde com a mesma palavra amor, ele responde com amizade. Mas Jesus pergunta sobre o amor. E esse amor, ele exige ação. Ele exige ação. E a ação que Jesus exige de Pedro é: apacenta as minhas ovelhas. Faça, então. Se você me ama, demonstre não com palavras, mas com ações. Faça. E parece que é o que acontece com Pedro, né? Ele sai dali com aquela conversa com Jesus, segue Jesus, Jesus o chama e o leva. E temos essa carta, então, no final da vida de Pedro. Ele foi martirizado, ele morreu crucificado, só que ele rejeitou morrer como Jesus morreu. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Assim diz a história, assim diz a tradição. Mas esse texto que eu trouxe hoje
ele traz algumas coisas sobre a vida de Pedro e o que ele recomenda através da experiência dele. Primeiro, ele pede para revitalizar a mente, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, inveja, de toda sorte de maledicências. Pedro recomenda que aquele povo que está ali sofrendo não haja como ele agiu com Jesus. Que não haja com inveja, com hipocrisia, com medo, com dolo, com intencionalidade de magoar as pessoas. Mas que mude a sua mente. De que modo? Mudando seus desejos. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. A mudança do desejo, o desejo não para as coisas para si, mas para o crescimento para a salvação. A mudança dos seus objetivos, ele diz assim, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens. Seu desejo seja chegar mais perto de Jesus. Revitalizando o seu conhecimento, ele diz, por isso é que está na Escritura, ele cita a Escritura, ele incentiva que você vá buscar a Escritura, para saber o que é que a Escritura está dizendo. Revitalizando o seu conhecimento e, por fim, a Escritura vai nos dar uma revitalização da nossa autoestima. Ele, no final, ele diz, vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com um propósito, proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vivemos de uma forma maravilhosamente abençoada. Muitas vezes nós ainda temos a mente do velho homem, a mente que nos faz ter inveja, ter maldade, ser hipócritas, nos afastarmos do conhecimento. Então a revitalização que nós estamos propondo diante da palavra de Deus, observando alguns personagens que viveram ali com Jesus, como Pedro, o impacto que teve esse resgate e essa proposta. Se você me ama, faça, pastoreie as minhas ovelhas. A proposta nossa é que você se aproxime de Cristo, tenha esse novo objetivo, revitalize isso na sua vida e também que tenha renovado o seu desejo, seus objetivos, o desejo de conhecer a palavra de Deus e a sua autoestima. Ela vai ser renovada diante de todas essas ações buscando a revitalização. Que Deus abençoe o seu lar, até o nosso próximo encontro, e eu estou orando pela nossa cidade, pela sua casa, pelo seu lar, pelo nosso estado, pelo nosso país. Que Deus esteja revitalizando as nossas políticas, os nossos governos, revitalizando no sentido de dar novas forças, para não desistirmos, para a nossa espiritualidade também ser renovada e nossa autoestima também ser renovada. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém.